obviamente, um storytelling é muito bom, deve ser usado para engajar as pessoas, etc. Mas toda coisa muito boa também tem seu lado negativo. Sim. Que é quando a história está sendo contada por pessoas que não necessariamente sabem o que estão fazendo. Vou contar uma história para você. Era uma vez uma floresta. E nessa floresta, o leão já estava meio batido. Então ele estava lá quietinho, as hienas pegavam carne para ele e traziam, então já nem fazia muita coisa. E aí, os animais, eles se reuniam do outro lado do rio e falavam assim, cara, esse leão aí já não serve mais pra gente. Exato, mas tinha a coruja falava bem. Nossa, a coruja falava, gente, eu vou organizar vocês, a gente vai ter uma floresta mais próspera, e vem que eu vou proteger vocês nos momentos mais difíceis e tal. E aí eles se juntaram e falaram assim, então a hora chegou. Então, por trás daquele grande storytelling da coruja, foram lá e mataram o leão. E aí tinha uma grande coruja que agora era líder ali. E falava, vamos por aqui, vamos por ali, até que o momento de crise chegou. Que veio o predador de outra floresta. E todo mundo olhou, cadê o leão? Então, o ensejo disso tudo às vezes é melhor ter um leão que não sabe contar história do que uma coruja que só sabe falar. Queria ver um pouquinho de você sobre isso. Perfeito. Para os CEOs. Olha só, quando você olha, para polemizar, já que a gente está no aqui a gente enfia o dedo na ferida e assovia. A ascensão do nazismo, do fascismo, existem histórias. Uhum. Quando você vê como o massacre da Guiânia, ali tinha uma história que levou tantas pessoas a fazerem. Então você está entendendo que uma boa história pode convencer muitas pessoas a fazerem algo que nem elas se dão conta, porque está cheio de corujas. Uma pessoa que não presta e que está no Congresso e está cheio deles que não prestam, se elegeu de forma legítima, porque contou muitas histórias, usando o padrão de linguagem do Milton Erickson. Então os políticos adoram fazer isso. Eles dizem assim, eu vou cuidar da saúde. O que é saúde para mim? Para mim, saúde é o UBS que tem do lado da minha casa. Para você, saúde, que é um homem conectado, é verbas para a secretaria estadual. Para ele, são verbas federais. Eu falo saúde, eu não explico. Eu deixo aberto e cada um coloca no seu mapa. Então, essas pessoas que estudam a forma de falar, todo momento que eu contei história, eu usei padrão de linguagem de Milton. Eu não dei todos os detalhes da história, mas você viu. Você viu. Porque eu dou espaço para você colocar. Então, isso usado para o bem é maravilhoso. Sim. Como qualquer coisa. Isso usado para o mal. A coruja, ela, além de ter outras intenções, né, porque, na verdade, ela tirou o presidente da Câmara ou tirou o presidente, e aí depois, na hora que veio o invasor, ela não sabia o que fazer, porque ela não tinha esse preparo. Mas ela tinha encantamento. Ela sabia convencer. Por isso que a palavra persuasão, muitas vezes, tem uma conotação negativa. Porque parece que eu quero te convencer para algo que é ruim. O vendedor que te hipnotiza e que você compra algo que você não queria comprar, a sua relação com a marca e com ele é ruim. Você fala, eu não sei por que eu comprei. Eu fui lá, que raiva! Então não é legítimo. Essa venda não é sustentável. Eu não indico essa pessoa. Eu ainda falo assim, não vai lá. Não vai lá que é um negócio, quando tu vê, tu tá assinando, tu tá comprando. Sai mais, né? Não vai. Então isso não é sustentável. E o que mais tem é isso. Então, é brilhante a tua colocação, porque traz o outro lado. Eu posso ter uma pessoa como Steve Jobs, que é uma grande referência para todo mundo. Um cara que tem problema com pessoas. Um cara que não é o rei da comunicação. Mas um cara que é absolutamente inteligente. Ele entende que precisa ensaiar, precisa de disciplina, e ele vai lançar algo extraordinário. Então tem pausas, tem toda uma maneira de levar. O maior aclamação do TED é o Brian Stevenson. Quase ninguém conhece aqui. É um negro enorme e forte que fez o TED, que foi a maior ovação do TED. Na sequência da exibição do TED dele, ele conseguiu mais de 1 milhão. O Brian Stevenson. Qual que é o nome do vídeo? Brian Stevenson no TED. Ô, Tis,
Já, oh, que bênção. Foi estudado, segundo a segundo, o que esse cara fez. 65% da apresentação dele é contando histórias. Então o pessoal usa como estudo de caso. O Brian Stevenson no TED. Ele usou para uma coisa boa, doações. Ele usou para uma coisa boa, para uma causa. Quando a pessoa faz isso para o outro lado, nossa, você tem toda a razão, André. Às vezes eu acerto, às vezes eu acerto. Sim, Mas eu sou improvisador. Um ponto muito bom. E aí, como o Alexandre Camilo, eu queria entender a tua opinião sobre o momento atual que a gente está vivendo, porque algumas coisas a gente repete aqui, mas vale lembrar. Hoje a gente tem abundância de informação, redes sociais, e me parece que tem um ringue de um contando história para o outro, e essa luta de histórias, às vezes ela abstrai demais da realidade. Eu converso com pessoas onde não importa a realidade. Sim. Não importa a realidade. Você tem fatos, números, talvez ela dá um loop no Boeing, ela dá a volta no quarteirão para validar uma tese de uma história que ela acredita. Isso é muito louco, cara, porque isso nunca aconteceu. O poder das histórias nunca foi tão relevante quanto, na minha visão, o momento que a gente está vivendo. Exatamente. Nos dias atuais, não é à toa que as 10 profissões do futuro, 6 estão ligadas a histórias e criatividade. O que acontece? A gente está no século XXI e tem gente, olha ele aí. É encantador, você não conhece. Ele vai falar da avó, ele vai falar da família. E ele vai chegar onde ele quer chegar. E ele vai ter uma congruência que vai fazer com que isso seja verdade. A gente achar que tem gente que ainda acha que a Terra é plana. Ou que o homem não foi à Lua. Nos dias atuais. Você está entendendo? Por falta de história, ou de palmadas, ou de... Você fala, mas como que é isso, gente? Qual é o poder de quem está contando essa história que é capaz de convencer a pessoa de que isso é verdade? Então você percebe que muito mais do que algoritmos, embora a gente fale essa palavra tão difícil. Tá na moda, o algoritmo. O algoritmo escolheu, o algoritmo viu o que é melhor. Então parece que a gente está à mercê do algoritmo. Como se não pudesse romper e criar o seu algoritmo, né? Porque aí se tem alguém que descobre uma forma de contar uma história horrorosa e mentirosa e o algoritmo começa a validar, o que eu faço com essas pessoas? Eu começo a ter um número cada vez maior de gente que acredita em algo completamente sem fundamento. E aí você vai vendo a quantidade de notícias ruins que a gente recebe e o como nós somos suscetíveis. Estamos num podcast. Há uns dias atrás, vocês vão lembrar do massacre que aconteceu em Saudades, no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que aquele adolescente, aquela atrocidade, aquela besta humana, entra dentro de uma creche com um facão e vai matar crianças e vai matar. Eu estava dirigindo o carro e ouvi a notícia na Rádio Bandeirantes. Quando o repórter começou a falar, foi me dando um negócio, eu parei o carro do lado, da onde eu estava, liguei o pisca-alerta e comecei a pôr para fora. Eu comecei a golfar. Me veio a cena toda. O rádio tem esse poder, o podcast tem esse poder. Aí eu cheguei e já tinha ligação perdida da minha mãe. E eu liguei no fixo na produtora, na associação onde eu trabalho, voluntário, que eu queria falar dele. Aí tocou. Eu atendi, eu falei, oi. Mãe, só de oi, do alô já sabe. O que é que tu tem? Não tenho nada. Não, tu tá ruim. Não tô. Tá? Eu falei, nossa, a senhora vai saber daqui a pouco se ligar a televisão. Aí comecei a contar. E aquilo veio de novo. Porque as palavras geram imagens. As imagens geram um sentimento. O sentimento mexe com o comportamento. Então eu digo, o Fábio não gosta de mim.
Já tentei de tudo. É o jeito dele. Não, e ele se acha, né? Porque ele tá naquela cadeira boa no departamento dele. Eu já te falei. Sabe o que é isso? É inveja. É inveja que ele é mais novo do que eu e já tá ficando careca. Olha o meu cabelo. É isso. É inveja. Então eu penso que o Fábio não gosta de mim. Isso gera em mim um sentimento. Afeta o meu comportamento. Eu vou conversar com o Fábio e digo assim, Aí um dia eu tô vindo pra cá, pro Critique, e o meu carro, que é velho, quebra. E eu fico apavorado que a entrada é ao vivo. Quem é que para pra me ajudar? Quem? O Fábio. Mas gente não gosta do Fábio também? O Fábio. E quando o Fábio para pra me ajudar, na hora, eu penso, ele podia ter ido direto. Ele parou pra me ajudar. Isso muda o meu sentimento. Muda o comportamento. Eu falo, nossa, Fábio, sou grata a você. Você tá me salvando. Eu achei até que a gente não ia se dar bem, que a gente faz isso todo dia. Eu olho alguém, vou com a cara, não vou com a cara. Eu começo a pensar. O pensamento gera imagens que mexem com o teu sentimento. Sim. E isso vai atingir diretamente o seu comportamento. Com uma história eu vou gerando imagens. Olha o poder que isso tem. Só aqui pelo Por mais podcast. absurda que possa ser, ou mais maravilhosa que possa ser, não Exato. importa o mérito. Eu posso convencer através da palavra e só dela. Eu não tinha nada. E provavelmente alguns de vocês viram a morte. Ou viram uma mulher tirar um pente de prata. E que imagem é essa que faz com que a morte abra suas asas brancas? E com todo cuidado pegue a velha para levar do outro lado. Então olha como é mais forte do que eu. Eu começo a ir. Então é perigoso. Sim. Mas quando bem usado, é a única maneira da gente se sentir vivo. Aí a gente volta para o início.